Aproveitar, falando em infiltrados. Essa é boa. Acabou de sair a matéria agora. Matheus, você pode colocar pra gente, por favor? Exclusivo. Filiados a partidos de esquerda estavam no 8 de janeiro. Olha que beleza. O nome e sobrenome. Ex-integrantes dessas legendas também participaram dos protestos que terminaram em violência e nas prisões na Praça dos Três Poderes. Os documentos que a Revista Oeste obteve mostraram que Elisiane Lúcia Harms, de Foz do Iguaçu, filiada ao PT desde setembro de 2009, Marina Camila Guedes Moreira, de Barueri, do PCdoB desde 2015, Ana Elza Pereira da Silva, 22 anos, do Cidadania, ex-Partido Progressista, oriundo do Partidão, primeira sigla de esquerda do Brasil. Tinham 3 mulheres aqui que estão aparecendo. E é só o começo, hein, pessoal? Só o começo. E quando a gente falava isso daí é só usar o bom senso. A gente já falava isso. Eu, pelo menos, o último programa que eu participei da Jovem Pan foi no dia 9. Foi um programa interessante. E eu falava, tem que responsabilizar os vândalos, tem que apurar quem são os vândalos, mas existe o ataque à liberdade de imprensa, que é um patrimônio imaterial muito mais valioso do que qualquer prédio. E esse ataque é promovido pelo Supremo Tribunal Federal. Foram os últimos comentários que eu fiz quando eu estava na Jovem Pan. E queria trazer para vocês, falando sobre essa infiltração. Tudo indica, e a gente não é bobo, Capês, que isso foi objeto de manipulação e parece que de convocação. Né? Teve black bloc ali no meio, teve um monte de gente que estava lá encapuzada, com aquelas máscaras. A gente lembra de 2013, a gente sabe como é que é quebra-quebra que teve no MST, quando a galera fica encapuzada. O nível de arruaça deles e de vandalismo é histórico e é material. Por isso que eu apoiei a criação de uma CPI desde o primeiro momento, sob o argumento de que a CPI ela é pública, ela é transparente, ela é feita, as apurações são feitas à luz do dia, com a imprensa noticiando, veiculando com as redes sociais, com cada deputado que participa, comunicando com o seu público, ao passo que a investigação que estamos vendo é uma investigação sigilosa. E outra coisa, que é algo que me preocupa muito, é essa justiça por baseada. Isso. Ou seja, denúncias coletivas, defesas, as defesas preliminares, defesas que são feitas para você ter o recebimento de uma denúncia. Quando um juiz recebe uma denúncia contra alguém, esse é um ato de extrema violência. O recebimento de uma denúncia torna a pessoa ré. Isso tem uma carga moral negativa muito grande, principalmente com os crimes que estão sendo imputados, associação criminosa, organização criminosa. Só não é terrorismo porque a lei que foi aprovada durante o governo Dilma Rousseff proibia a qualificação de terrorismo para manifestações políticas, quando visava proteger o MST. Mas o recebimento da denúncia é um ato violentíssimo. E como 250 defesas são apresentadas, uma delas foi protocolada 3 minutos antes do término do prazo e no dia seguinte as denúncias foram recebidas. Ali não houve uma individualização de responsabilidade. Quem efetivamente planejou os atos com a intenção de provocar um golpe? Quem efetivamente financiou? Quem estava no prédio praticando atos de violência? E quem estava muitas vezes ali caminhando sem saber exatamente o que estava acontecendo? E quem estava infiltrado predeterminadamente? Essas questões têm que ser esclarecidas pela CPI, mas a CPI tem que ter objetividade, ela tem que ter estratégia, ela não pode se perder em discursos, retórica, ela tem que... Agora, é preciso... A outra coisa que vai ter é transparência, concordo com você. Não, mas mesmo que ela seja dominada pela esquerda, haverá o PL e vai estar lá. Com certeza, com certeza. Agora, eu posso aproveitar e jogar para a Geisiane, vamos mudar um pouco a ordem aqui. Gê, o que eu vejo é o seguinte, o MST, que é um movimento terrorista, ele foi normalizado, sabe onde? Nas bancas universitárias, nas escolas e nas universidades. Você tem um movimento essencialmente terrorista, de terror no campo, que Fachin era advogado do MST. Onde que ele está hoje? Ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha como, culturalmente, a gente consegue promover o terrorismo dentro da sala de aula como se fosse função social da propriedade. Exato. Então, existe uma inversão total de valores que está acontecendo e agora é o momento que a gente tem para lutar com base nos instrumentos que a gente tem. Se não mudar isso no Brasil,
preparem-se, porque daí os terroristas de verdade, meus amigos do campo, e outra, vocês que estavam com o Lula lá em Brasília, agropecuaristas, agricultores que apoiam o PT, vocês só querem apoiar o PT porque vocês querem ficar na corte do rei. Vocês querem ser os oligarcas de plantão. E essa é a discussão que a gente tem que ter hoje no Brasil. Se você é empresário e apoia esse regime do medo e do terrorismo, você é cúmplice de todos os crimes que são perpetrados contra a liberdade de expressão e a propriedade no Brasil hoje. Nossa, me empolguei. Geisiane. Tô arrepiada, como você disse. A gente tem claramente um regime terrorista, que é o MST, um movimento terrorista, que se sente tão à vontade, principalmente dentro de uma gestão federal exercida pelo Lula, que ele convoca coletiva de imprensa para anunciar quais serão os atos de terror dele. É o equivalente a um assassino convocar uma coletiva de imprensa e anunciar onde é que ele vai assassinar determinadas pessoas. Quando a gente fala de 8 de janeiro, para voltar para a nossa pauta, Marco Antônio, desde o começo aqui a gente está falando que existem 2 grupos. E por que a gente fala isso? Porque não é característica da direita ser truculenta. A característica da direita é ser desorganizada, não ter estratégia, esse tipo de coisa. Mas ser truculenta não é uma característica. Não estou dizendo aqui que não existam pessoa. Não, eu não acho que ele seja truculento. Ele é um cara que não sabe falar, não sabe se comunicar. É um jeca pra falar. Ele não é mentiroso. É isso. Então, mas ele não tem o preciosismo de comunicar a verdade de uma maneira que faça com que o outro entenda que aquilo não é verdade. Esse que é o problema do Bolsonaro. Não, ao contrário. Eu acho que ele comunica bem com a população de maneira direta. Mas isso é outra discussão. Ele foi eleito. Não sei se ele se comunica tão bem assim, porque às vezes eu acho que ele não tem isso. Ele não tem o apreço de comunicar a verdade. Ele fala a verdade, mas ele não tem apreço a comunicar a verdade da maneira como ela deve ser comunicada. Observação só. Ele foi mal assessorado. Muito mal assessorado. Mas que ele se elegeu por causa também dessa Sim, incisividade, mas agressividade. sim, uma vez que ele virou mas no final das presidente, contas, ele isso. tem que ter assessoria. tudo bem. Sobretudo, assessoria jurídica. Perfeito, Exato. perfeito. Exato, exatamente. Uma vez que ele apresenta Tem que todo um escutar decoro, uma também. liturgia, concordo com você. Tá Concordo plenamente com você. Então não é a nossa característica é essa, não ter assessor, não saber ter estratégia, não saber comunicar. A gente tem apreço pela verdade, mas a gente às vezes esquece de ter apreço a forma de como comunicar a verdade. Então, desde o começo, nós estamos falando, olha, existem 2 grupos ali. Nós não temos a característica de invadir, de quebrar, de depredar. Nós não temos essa característica. Inclusive, nas imagens que estavam em sigilo e que, no começo, assim, logo após o 8 de janeiro, foram soltados somente determinados trechos que davam a entender que todos que estavam ali eram vândalos. Quando a gente teve acesso agora, mais recentemente, mês passado, a gente via que haviam pessoas que, por exemplo, aquela imagem icônica, derrubam aquele relógio de 1800 Dragão, e aí um outro grupo vem e coloca o relógio no lugar e tal. Então a gente tinha uma imagem clara de que haviam 2 grupos ali. A gente tinha uma imagem clara de que havia uma organização ali. Tinha um cinegrafista que dirigia, ele encarnou ali o Spielberg e ele dirige a cena de como é que ele vai chutar a porta. E depois que o chute acontece, ele dá um ok para a cena, ok, vamos para a próxima. Então, não me surpreende dizer que tem infiltrados da esquerda, porque a esquerda tem militância, e militância forte, militância que acredita a todo custo na revolução, que eles dão a vida pela revolução. E aí é um problema nosso. Nós da direita não temos militância, a gente não tem trabalho de base. O que é trabalho de base? Não tem ninguém na direita dando aula em escolinha. A direita não quer ir lá pegar uma 1ª, 4ª série para dar aula. Para fazer doutrinação? Não! Mas para mostrar a verdade, para mostrar quem que é o marxismo, quem que é a esquerda. Não tem isso dentro de escola. A direita não está dentro das secretarias de educação. Não tem ninguém dentro da secretaria vendo qual é o material didático que está indo para essas escolas. Enquanto isso, o material que passa é o que coloca o MST como o cara que vai salvar o agro do Brasil e assim por diante. A gente não tem nenhuma estratégia nem dentro do campo político e nem dentro do campo cultural. E veja, eu aqui tenho uma opinião impopular. Para mim, o campo cultural é muito mais importante e é o que dá toda a base da política. Marco, Isso é real. Ô Marco, ouvindo essas últimas
palavras da Geisa, cheguei à conclusão que ela começou a concordar comigo quanto à estratégia. Não, ocupação. Não, ela peraí. tá concordando A gente comigo fala- de ocupação de Calma. espaço Agora no eles vão cenário brigar. cultural. Vou Calma. concordar. Eu gosto do Capês, que ele é provocativo. Eu brincava quando a gente debatia na Jovem Pan que o Capês é o meu social-democrata favorito. Não, você falava que eu era o seu socialista favorito. Porque eu falo que o O Capês... pessoal falava, Ele Capês, mistura ele as te coisas. chama de socialista? Eu falei, chama. Não, mas vamos lá. O pessoal aqui no chat tem, depois eu vou ler os 3 chats que fizeram. O pessoal brigou que eu falei uma questão semântica subjacente. Porra, Superman, é sério isso? Você quer falar com meia dúzia de pessoas? Foi mal, eu preciso fazer uma fala mais clara. A gente vai traduzir. Mas a Drilis, Oi, querido. a gente tem então uma situação muito peculiar hoje, que envolve esses atos do 8 de janeiro, Sim, senhor. várias frentes abertas de guerra, de batalha, e a verdade começa a aparecer. A questão é, até quando essa verdade vai aparecer? A gente está falando de 2 coisas aqui, né? De ocupação de espaços e estratégia. Por exemplo, se não fosse a Revista Oeste, que a direita brasileira ocupa os espaços de comunicação, é uma Kombi. Tem a Jovem Pan e lá na Vevac, a gente sabe como é que está acontecendo. Você tem a Revista Oeste e você tem a Gazeta do Povo e só. E tem nós aqui, falando de maneira inclemente, meio suicida. Se não houvesse a Revista Oeste, provavelmente essa informação não iria sair nunca. O que havia e que há são suspeitas. Suspeitas de que a direita sempre teve manifestações ordeiras, calmas. Tudo bem, pode ter bolsonarista maluco? Tem maluco em qualquer lugar do mundo, em qualquer espectro político, qualquer agremiação política. Agora, era estranho. Pessoas de máscara depredando, pessoas alertando contra a depredação, o ministro do GSI orientando aqueles invasores, dando cafezinho, pão de queijo, água, dizendo, é por aqui, ó. Cinegrafista filmando. Não, você não quebrou direito a porta da presidência, quebra de novo. Uma coisa muito estranha. E aí a gente tem presos políticos de um lado, sem individualização de conduta, há centenas, presos de 1.500, sendo que a gente tem traficante, a gente tem estuprador, a gente tem assassino, a gente tem agremiação criminosa, a gente tem patrimônio sendo devolvido a traficante. Uma coisa estranha. Ocupação de espaço. Não houvesse ocupação de espaço na Oeste, por exemplo, a gente não tinha essa notícia. Estratégia. Agora, é uma estratégia do Supremo Tribunal Federal fingir que não está vendo o que está acontecendo? A gente tem um preso político que foi solto, meio solto, que é o Anderson Torres. A gente tem o chefe do GSI que estava orquestrando, ensaiando aqueles invasores e não aconteceu absolutamente, rigorosamente nada. Agora a gente tem informação de pessoas infiltradas dentro das invasões, com o RG, CPF, filiação política, ao PPS, ao PT. O que isso vai redundar? O que isso vai reverberar? A gente teve o ministro Alexandre de Moraes proibindo as argumentações orais da individuação de cada pessoa que foi acusada de ter invadido o Congresso naquele fatídico 8 de janeiro. Um dia antes, 3 minutos antes, o cara coloca réu 150 pessoas sem escutar as argumentações orais expostas em vídeo durante 15 minutos. Ou seja, é uma estratégia correta da justiça de avaliação que se houve crime ou não, se houve individuação de conduta de cada pessoa, o que cada pessoa fez, ela foi filmada. A gente teve senhora de 80 anos que está com tornozeleira até hoje, que estava em frente a um QG do quartel-general dos militares. Ou seja, há uma coisa muito estranha, muito difusa, e a gente percebe pelo discurso do Alexandre de Moraes, que acha que é só a extrema-direita que comete fake news, que é só a extrema-direita que comete invasões, que faz atos golpistas, que faz discurso de ódio. Você tem o próprio Gilmar Mendes dizendo que o bolsonarismo é um movimento assassino, nazista, fascista. Ou seja, a justiça brasileira tem sido justa. A gente vai ver agora na CPI. A CPI vai poder convocar pessoas do PGR, pessoas do Supremo Tribunal Federal, pessoas do Ministério Público. Essas pessoas vão ser convocadas para saber se elas tiveram acesso a essas imagens do chefe do GSI fazendo o que fez. Essas pessoas vão ser convocadas para saber se elas sabiam desses infiltrados que estavam nesses movimentos, dessas pessoas de máscara que estavam depredando. Ou seja, a gente tem que perceber, a gente tem que ter uma CPI também da caixa preta da justiça brasileira, que é pedida há décadas e nunca há nada nesse sentido. A gente tem aparelhado a mídia, as universidades, as escolas, boa parte do cenário político,
Mas a gente tem que saber se há aparelhamento na justiça ou só a justiça brasileira é impoluta no Brasil. Vamos ver.